Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, galera, olha só, agora é hora de começar a estudar demonstração das variações patrimoniais aqui no curso de Contabilidade aplicada ao setor público, né? Então, olha só, cheguei aqui, lembrando, parte 1 de um total de 3 partes dessa sequência de demonstração das variações patrimoniais, a famosa DVP. Cheguei aqui, seu professor querido, com aqueles velhos recados. Lembra de se inscrever no canal, lembra de curtir esse vídeo, comenta de onde você está assistindo e não esquece de dar uma olhadinha na minha página do Face e no Instagram também, tem bastante coisa interessante lá. O site também está aqui na descrição do vídeo, que é o www.profvalmirsoaresjunior.com.br. E só que esse site vai passar por uma atualização, não sei quando você está vendo esse vídeo, então acesse esse endereço, ou se ele não estiver funcionando, é www.profvalmirsoaresjunior, muda só o final, .edu.br, tá bem? Então olha só, vamos estudar a demonstração das variações patrimoniais, que na minha humilde opinião, depois de balanço orçamentário, é a demonstração mais importante dessas que hoje é aplicada ao setor público brasileiro, por conta da sua característica peculiar de ser um paralelo a uma demonstração que existe na contabilidade geral, mas que não apresenta os incrementos e os decréscimos do patrimônio como receita e despesa, e sim como variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas. No setor público, nós não temos a figura da receita e da despesa, então nós não temos DRE. No lugar de receita, entende-se demonstração, variação patrimonial aumentativa, e no lugar de despesa é variação patrimonial diminutiva. Então, só sabendo isso, você já tem que ter em mente a seguinte conclusão. A DVP é a DRE do setor público. Isso já vai te dar uma série de informações relevantes à interpretação das questões. Mas, como é nosso papel aqui, vamos estudar demonstração das variações patrimoniais e tentar consolidar ainda mais o conhecimento dessa demonstração tão relevante, tá? Se você está assistindo os vídeos no canal, tem visto que a qualidade do vídeo tem melhorado um pouco, eu tenho trabalhado para isso, adquirido umas luzes melhores, microfones melhores, não tem mais aquela musiquinha no fundo que o pessoal reclamava nos primeiros vídeos, não tem. O próximo passo agora é fazer todo o isolamento acústico do espaço que eu utilizo para gravar, para que a qualidade do som saia ainda melhor e eu consiga gravar ao vivo. Eu não gravo ao vivo ainda hoje porque o áudio do ao vivo fica muito ruim, porque esse aqui eu ainda consigo trabalhar na edição. Se você não sabe, eu faço tudo sozinho, eu roteirizo, edito, estou sozinho aqui no ambiente agora gravando, eu faço tudo sozinho, tudo para conseguir levar esse conhecimento até vocês. Mas vamos lá, que a gente já deu nossos recados e já está na hora de começar a falar sobre o assunto que importa, demonstração das variações patrimoniais. Então olha só, a DVP, demonstração das variações patrimoniais, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. O balanço orçamentário apresenta o resultado orçamentário. O balanço patrimonial apresenta o quê? Não é o resultado patrimonial. O balanço patrimonial apresenta o superávit financeiro, que a gente viu na aula passada. E a demonstração de variações patrimoniais, ela sim, é que apresenta a variação patrimonial. O resultado patrimonial da entidade no exercício, tá? Então, demonstração das variações patrimoniais. Primeira informação extremamente relevante é a demonstração que apresenta as alterações do patrimônio resultantes ou independentes da execução do orçamento e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. Falamos um pouquinho dela quando falamos de balanço patrimonial, essa questão de quantitativa e qualitativa, mas eu vou explicar um pouquinho melhor agora. Mas só antes de passar o slide, eu chamo sua atenção para uma coisa. É comum quem está ajudando a demonstração das variações patrimoniais entender que só existem duas classes de contas que são utilizadas na elaboração da demonstração das variações patrimoniais, que eu, a partir de agora, para agilizar, vou chamar só de DVP. Então vamos lá. Qual é a consideração que eu tenho para fazer para vocês de maneira relevante? Leia o enunciado comigo. A demonstração das variações patrimoniais DVP evidenciará as alterações verificadas no patrimônio.
resultantes ou independentes de execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. Alterações no patrimônio, você lembra na hora. Variações patrimoniais aumentativas, variações patrimoniais diminutivas. Grupos, quem lembra? 3 e 4 do plano de contas. Acontece que além do 3 e do 4 do plano de contas, na DVP ainda deve-se considerar lançamentos que são realizados na classe 6, que é a de execução do orçamento. Então, há de se reconhecer que há o controle de aprovação do orçamento, que é a classe 5 do plano de contas, não interfere na variação patrimonial. O controle da aprovação do orçamento não interfere nos aspectos patrimoniais. Bem como os grupos 7 e 8, classe 7 e 8, controles devedores, controles credores. Mas o grupo, ou a classe 6, controle de execução do orçamento, essa sim, diz respeito a aspectos que serão relevantes na demonstração de variações patrimoniais, ou DVP. Então, DVP é feita com grupos 3 e 4, variações patrimoniais aumentativas, VPA, e variações patrimoniais diminutivas, VPD, mas também com 6, controle da execução do orçamento. Porque a execução do orçamento, a realização de lançamento, arrecadação, recolhimento, quando é receita, e empenho, liquidação e pagamento, quando é despesa, impacta sim na condição e na situação patrimonial. E lembra, eu falei despesa e receita, mas por conta do aspecto orçamentário. Pelo aspecto orçamentário da contabilidade aplicada ao setor público, ainda existe receita e despesa orçamentária. No aspecto patrimonial não existe. É VPA, variação patrimonial aumentativa, e VPD, variação patrimonial diminutiva. Percebe como são aspectos bem relevantes? Por isso que eu acho essa demonstração muito importante para ser estudada. Não tenho os dados para saber se ela é a mais cobrada junto com o balanço orçamentário, mas no que diz respeito ao estudo dessas demonstrações, e se você tiver a curiosidade de pegar o manual de contabilidade aplicado ao setor público vigente, que já tem agora para 2019, que é quando eu estou gravando o vídeo, se você tiver essa demonstração, tiver curiosidade de folhear o manual de contabilidade aplicado ao setor público, que você baixa gratuitamente no site do STN, você já vai folhear, já vai perceber que lá se encontra um capítulo que fala só sobre demonstrações, que é a parte 5 do manual, e tudo que é relevante para estudar, não só de DVP, mas das outras demonstrações também, as que eu já apresentei, as que eu ainda vou apresentar, você encontra lá no manual de contabilidade aplicado ao setor público. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Sobre as variações quantitativas, eu posso dizer a vocês que as variações quantitativas são decorrências de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, ou seja, são aquelas alterações que providenciam, as variações que promovem a alteração no PL, seja aumentando ou diminuindo. E as variações qualitativas são decorrências de transação no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. Então, fazendo analogia com algum termo que eu acho que você já conheça, variações quantitativas são os fatos contábeis modificativos. Fatos contábeis modificativos, que alteram o valor do patrimônio líquido, aumentando ou diminuindo. E as variações qualitativas são os fatos considerados fatos meramente permutativos, em que ocorre a mudança da característica, da caracterização do saldo contábil, sem, no entanto, afetar o patrimônio líquido. Então, exemplo de variação quantitativa seria apuração de receita, aplicação de multa, seja incrementos ou despesas com depreciação, por exemplo, para fazer diminuir o patrimônio líquido. São variações quantitativas. As qualitativas são você tem aqueles exemplos do início de curso de contabilidade, quando se fala em compra de um carro à vista. Tirou 30 mil do caixa, comprou um carro de 30 mil. O patrimônio não sofre alteração, mas eu tinha 30 mil em dinheiro, agora eu tenho 30 mil na conta veículos. Então, analogia para variação quantitativa, alteram a condição do patrimônio, aumentando ou diminuindo. E a qualitativa é aquela que apenas altera a característica do valor nas contas contábeis.
ou fatos permutativos. Observação, relevante para a gente aqui, ó, destacado em vermelho. Eu tive o trabalho de colocar esse negócio em vermelho porque é mais ou menos relevante. Aliás, porque é relevante. O resultado patrimonial do período é apurado, olha só, pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas. Ou seja, o resultado patrimonial ele é oferido levando-se em consideração somente as variações patrimoniais quantitativas, as aumentativas menos as diminutivas. Então você já deve ter percebido que o resultado patrimonial ele pode ser positivo quando as variações patrimoniais aumentativas forem maiores que as variações patrimoniais diminutivas, ou o resultado patrimonial ele pode ser deficitário, pode ser negativo quando as variações patrimoniais diminutivas forem em maior número que as variações patrimoniais aumentativas. Bem, vamos seguir então. Olha só, a DVP poderá ser elaborada de acordo com os dois modelos presentes no MCASP, no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. A DVP pode ser elaborada pelo modelo sintético. O modelo sintético facilita a visualização dos grandes grupos de variações patrimoniais que compõem o resultado patrimonial. Esse modelo especifica apenas o segundo nível de detalhamento do PCASP, acompanhado dos quadros anexos que detalham sua composição. Isso no modelo sintético. Já o modelo analítico, esse modelo detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro, de maneira mais completa, consequentemente. Esse modelo auxilia o recebimento de contas anuais por meio do SICONF para fim de consolidação, que é um sistema de conformidade de finanças públicas nacionais. Seguindo, e um lembrete relevante para vocês também, é que esse demonstrativo, a DVP, tem função semelhante à DRE, aquilo que eu falei no início dessa aula, a demonstração do resultado do exercício, do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como os principais indicadores de desempenho da entidade. E a gente já falou aqui que no aspecto patrimonial, o setor público não se preocupa com receita e despesa, com lucro ou prejuízo. A preocupação aqui é controlar o patrimônio e a composição, bem como o valor do patrimônio. Que o patrimônio público é o conjunto de bens, direitos e obrigações que são consumidos e utilizados na realização de serviços públicos, na concessão de serviços públicos, na prestação de serviços públicos. Então, o patrimônio público, ele serve à coletividade, ele serve a toda a sociedade. Quanto mais patrimônio público eu tiver, mais serviços públicos potencialmente eu vou prestar. Quanto menor for meu patrimônio, menor será a quantidade de serviços públicos a serem prestados. Essa é a preocupação da DVP. A DRE é lucro ou prejuízo. A DVP é a composição do patrimônio no setor público. Já no setor público, e aí corroborando o que eu já disse, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho. Na DRE é lucro, bom desempenho, prejuízo, mau desempenho. Aqui não. Na DVP, setor público, resultado patrimonial não é um indicador de desempenho. De modo que, se o resultado for positivo, foi bom. Se for negativo, foi ruim. Não é essa a perspectiva que é estudada aqui. É um medidor de quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas nos elementos patrimoniais. É isso que a DVP, é isso que o resultado patrimonial diz. Então, se o resultado patrimonial for positivo, significa dizer que, a despeito de todo o serviço que foi prestado, o patrimônio ainda cresceu. E se fosse negativo, seria, com todo o serviço que foi prestado, o patrimônio público diminuiu. Mas isso não significa dizer indicador de bom ou mau desempenho da gestão pública. E esse bom ou mau desempenho ele tem que ser analisado por uma série de outros aspectos que extrapolam e muito a informação que a DVP tem a apresentar. Mas seguindo, e agora com algumas questões que já foram objeto de concurso público, eu peço que você preste bastante atenção, já cheguei aqui, porque eu vou fazer da seguinte maneira, se você quiser ler a questão e tentar responder sozinho, você pausa o vídeo, eu vou ficar paradinho aqui no canto, eu prometo, para depois a gente comentar e responder a questão marcando a alternativa correta. Mas vamos lá. O artigo 104 da Lei 4.320/64, e só um parêntese, se você tiver chegado até essa altura do curso, ainda não tiver parado para ler
a Lei 4.320, eu recomendo que você faça isso. Dá uma pausazinha, termine essa aula de DVP, separa, pega um dia ou dois, leia toda a Lei 4.320 e continue. Se você está vendo esse vídeo, é o primeiro vídeo do canal que você está vendo, também leia a Lei 4.320 inteira antes de começar os vídeos. Eu não estou aqui buscando visualizações acima de tudo, até porque a monetização que o YouTube dá para um canal como o meu de ensino é quase que insignificante. A minha preocupação é o seu aprendizado. Então, leia a Lei 4.320 de 64 na íntegra, se for possível, antes de vir assistir essas aulas. Mas é uma lei de 64, não sei o quê. Mas a lei ainda está vigente. Até hoje é o nosso Código de Direito Financeiro. Estabelece uma série de questões, de princípios que até hoje são de cumprimento obrigatório no setor público, além, claro, de ter textos e textos e textos de dezenas, centenas de questões de exame de suficiência ou de provas para contador, para analista, para auditor. Leia a Lei 4.320, pelo menos semestralmente. Pelo menos semestralmente, que é para estar sempre lembrando. Agora não é ler como quem lê um romance, não, só batendo os olhos. É ler anotando, ler riscando, ler fazendo observações, para que você realmente consolide o que está lá. Ela, apesar de alguns aspectos não mais serem levados em consideração, ela é o pontapé inicial para quem está estudando contabilidade pública, ou contabilidade aplicada ao setor público. Depois dela, você lê a Constituição, o capítulo dos orçamentos, especialmente esse. Depois dela, você lê a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem a leitura, pelo menos semestral, dessas três leis, você não ficar sempre lembrando, sempre relembrando o conhecimento dessas três leis, eu recomendo que você nem parta para o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é uma norma hoje baseada em dizeres internacionais e que lá você vai, é patrimonial, é orçamentário, é patrimonial, é orçamentário. O Manual de Contabilidade Pública Brasileira tem essa preocupação de conciliar o que a lei obriga ainda, que é orçamentário, os aspectos de responsabilidade fiscal, que são específicos do Brasil, e as normas internacionais. É muita coisa para conjugar. Cair no manual de uma vez só, achando que vai resolver, não vai. Não vai. E vai ser com duras penas que você vai conseguir compreender e absorver os conteúdos mais relevantes lá. Então, leia na ordem. É 4.320, capítulo dos orçamentos da Constituição e depois LRF. Aí você pode partir para o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Beleza? E lembra voltando aqui que eu estava falando sobre o vídeo, lembra de comentar de onde você está assistindo o vídeo, que eu gosto sempre de saber qual o alcance que está tendo no canal, até para eu saber se a galera já está pegando o sotaque, como é que tá. Então, depois dessa recomendação, depois desse pedido de comentário de onde você está assistindo, vamos, coceirinha aqui no olho, passou. Vamos responder a questão? Artigo 104 da Lei 4.320. Evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultante ou independente da execução orçamentária e indicará o resultado econômico do exercício. São demonstrados demonstração das variações patrimoniais. Resultado econômico ou resultado patrimonial, no aspecto do artigo 104 da Lei 4.320, são sinônimos. Lembra que a gente está falando de uma lei que sofreu uma série de alterações, inclusive de interpretação. Então, o artigo 104 diz exatamente isso, demonstração das variações patrimoniais. Essa aí é grande. Lembrei. Agora, esse enunciado vai servir para as próximas 3 questões que a gente vai responder. Todas são de certo e errado. A única coisa que vai mudar é essa parte que está em negrito aí abaixo. Então, vamos ler todo o enunciado e vamos julgar só isso que está em negrito ao final. Considere que a LOA de determinada entidade do setor público tenha sido aprovada no valor de 100 mil, sendo previstas receitas e fixadas despesas de igual valor, e que tenham sido registrados apenas os seguintes eventos contábeis durante todo o exercício. Letra A. A arrecadação de impostos no valor de 85 mil. Letra B. Compra de um veículo à vista no valor de 34 mil, com recebimento imediato do bem. Letra C. Empenho e liquidação de folha de pessoal do exercício no valor de R$ 42 mil, inscrita em réis a pagar.
Com base nas informações apresentadas acima, julgue os itens a seguir relativos ao fechamento do balanço público desse exercício financeiro de acordo com a Lei 4.320. Então vamos lá, as informações. Orçamento aprovado, 100 mil. 100 mil de créditos, 100 mil de débitos. 100 mil de receita, 100 mil de despesa. Só que a arrecadação foi de apenas 85 mil. Isso caracteriza você lembra? Você preveu, eu falo isso no curso de orçamento. Preveu 100 mil, arrecadou 85. É uma frustração da receita ou um resultado deficitário na execução da receita. Então, esse aspecto é um aspecto orçamentário, não é um aspecto patrimonial. Mas arrecadou 85 mil. Então, entrou 85 mil reais no patrimônio dentro do ente público. A letra B fala que comprou um veículo à vista, 34 mil. Lembra que eu havia falado sobre fatos? Eu até dei exemplo da compra de um carro à vista, nem lembrava disso. Mas você comprou um carro, exemplo de 30 mil. Aí é 34. Tinha 30 mil em dinheiro, agora tem 30 mil em carro. Fato, no aspecto apenas qualitativo, não quantitativo. E letra C, empenho e liquidação de uma folha pessoal do exercício no valor de 42 mil, inscrita em réis a pagar. Inscrita em réis a pagar, no curso de orçamento eu explico. Significa dizer que ela não pagou. Ela só empenhou e liquidou. Liquidou a folha, mas não pagou. Então não houve saída de recursos, mas houve sim a assunção do compromisso que deve ser pago e deve levar o recurso financeiro para pagar. Então o fato de ter empenhado e liquidado já caracteriza o reconhecimento do valor devido e caracteriza uma variação patrimonial diminutiva. Mesmo que não tenha saído o dinheiro, reconhecer que o valor tem que ser pago já caracteriza uma variação patrimonial diminutiva. Então, no aspecto da DVP, aqui eu só tenho dois fatos que devem ser considerados. A arrecadação da receita, 85 mil. E o empenho e liquidação da folha pessoal no valor de 42 mil. Então, variação patrimonial aumentativa, 85 mil. Patrimonial diminutiva, 42 mil. Diferença ou resultado patrimonial do exercício é superavitário em 43 mil. Já temos esses dados, então vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Item a ser julgado. O resultado patrimonial do exercício foi superavitário em 9 mil. Tendo em vista que no setor público, a compra de veículo afeta negativamente a apuração do resultado. Está errado do começo ao fim, não é 9 mil. E a compra do veículo também não afetou a composição patrimonial. Eu tinha o dinheiro em forma de dinheiro, agora eu tenho dinheiro em forma de carro, de veículo. Então, erradíssimo. Vamos julgar o próximo. O resultado orçamentário do exercício foi deficitário em 15 mil. Uma vez que foram arrecadadas 85 mil dos 100 mil relativos à receita prevista. Aí você, não sei se você lembra que eu expliquei no slide anterior, mas essa questão também está errada. Esse item também está errado. Não é que houve um resultado orçamentário deficitário em 15 mil. O que houve foi o quê? Uma frustração de receita. Um resultado deficitário na execução da receita apenas. E não o resultado orçamentário. Resultado orçamentário considera receita e despesa. Resultado orçamentário considera receita e despesa. Não foi 15 mil. Resultado orçamentário teria que pegar todas as receitas, 85. Todas as despesas, 34 com 42 dá 76. 76 para 85 dá 9 mil. Os 9 mil do último slide era isso. Resultado orçamentário, sim, foi 9 mil. Receitas contra despesas. Mas nada a ver chamar os 15 mil de resultado orçamentário, então também está errada. E o último item a ser julgado, o resultado financeiro do exercício foi superavitário em 93 mil, pois os réis a pagar relativos à folha de pagamento foram classificados como receita extra-orçamentária para fim de fechamento de balanço. Resultado financeiro aqui, levando em consideração só entradas e saídas financeiras, vai ser os 85 mil menos os 34 mil que saiu do carro. Dá 51 mil. Então, está errado. E está errado também por outro motivo. Os réis a pagar relativos à folha de pagamento foram classificados como receita extra-orçamentária para fim de fechamento de balanço. Está errado.
o valor dos restos a pagar que perpassam de um exercício para outro são considerados receita extra-orçamentária, mas no exercício seguinte, não nesse exercício para fechamento de balanço. Então tá tudo errado aí, errado, e ficamos por aqui por hora. Espero que você tenha gostado dessa aula, fique aí para aproveitar a continuação desse vídeo. Um abraço e bons estudos.